Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai estudar na disciplina de português, certo? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 109 e a gente vai estudar sinônimos e antônimos, certo? Então vamos lá. O que é sinônimos? São palavras de sentido semelhante. Certo? Aí aqui tem um exemplo. Marília está alegre, Eduardo está feliz. Então, alegre e feliz são palavras semelhantes, certo? E antônimos são palavras de sentido contrário, certo? Pedro é magro, Jorge é gordo. Magro é o contrário de gordo, certo? Aí aqui tem uma tabela com algumas palavras, certo? Conheça o sinônimo e o antônimo de alguma das palavras. Aí temos aqui bonito, sinônimo belo e antônimo feio. Alegre, sinônimo feliz e antônimo triste. Alto, sinônimo grande e antônimo baixo ou pequeno. Largo, sinônimo amplo e antônimo estreito, certo? Então agora a gente vai para a página 110, certo? Na página 110 temos uma fábula, o corvo e o jarro. Aí na questão 1 tem assim: leia a fábula e escreva o antônimo das palavras destacadas no texto. Então tem aqui o corvo e o jarro. Um corvo quase morto de sede foi a um jarro, onde pensou encontrar água. Quando meteu o bico pela borda do jarro, verificou que só havia um restinho no fundo. Era difícil alcançá-la com o bico, pois o jarro era muito alto. Depois de várias tentativas, precisou desistir. Desesperado, surgiu então uma zebra. Apanhou um seixo. Seixo é uma pedra, certo? Apanhou uma pedra e jogou no fundo do jarro. Jogou mais um e muitos outros. Com alegria verificou que a água vinha aos poucos, aproximando-se da borda. Jogou mais alguns seixos e conseguiu matar a sede, salvando assim a sua vida. Então você vai observar as palavras que estão em destaque, certo? Que é morto, difícil, alto, alegria e aproximando-se. O que é que você vai fazer? Escrever o antônimo das palavras, certo? O antônimo é palavras contrárias, certo? Não esqueça disso, palavras contrárias. Então, morto, você vai escrever a palavra morto, que está aqui no texto, e vai escrever o contrário de morto. O contrário de morto é o quê? Vivo, certo? Aí a próxima palavra é difícil, certo? Difícil. Aí o contrário de difícil é o quê? Fácil, certo? Fácil. Aí depois temos alto, lá no texto, a palavra alto. Pode ver que alto está em destaque lá no texto, certo? Então, o contrário de alto é o quê? Alto, baixo. E assim você vai fazer das outras palavras, certo? E o 2 é assim: ligue as imagens contrárias. Aí você vai ligar as imagens contrárias, certo? A árvore pequena para a grande. Esse adulto aí que tem essa rapaz, você vai ligar para a criança, e assim você vai ligar todas as imagens, certo? Agora a gente vai para a página 111, certo?
111. Na 111 temos assim, a questão 3. Marque com um X o sinônimo das palavras em destaque, certo? Sinônimo, o que são sinônimos? Eu disse lá quando eu estava explicando que são palavras semelhantes, certo? Sinônimos são palavras semelhantes. Então, você vai procurar a palavra semelhante. Palavra semelhante, íntegro. Aí tem aqui honesto. Íntegro e honesto são palavras semelhantes. Aí você vai colocar um X em honesto, certo? Outra, lento. Vamos ver uma palavra semelhante a lento. Pode ser devagar. Devagar é uma palavra semelhante, tá vendo? Lento e devagar são palavras semelhantes. Aí você vai colocar um X na palavra e você vai fazer todas as outras, certo? Aí o 4, numere corretamente os sinônimos, certo? Aí você vai numerar corretamente os sinônimos. Aí vamos ver aqui. A primeira que tem é capricho. A palavra é extravagâncias, certo? Extravagâncias. Aí você vai colocar o 1, certo? Consultar. Consultar. Você vai colocar o 2, perguntar. E assim você vai fazer a outra também, a 3, certo? Aí a 5, observe as imagens e escreva uma característica para cada uma. Depois escreva uma frase com o antônimo da palavra que você escolheu. Então eu vou só dar um exemplo aqui, certo? Você pode fazer o que você quiser. Tia vai só dar um exemplo. Por exemplo, tem bruxa, eu posso colocar feia, certo? Feia. E posso colocar assim: aquela criança é a mais bonita que já vi em toda a minha vida, certo? A frase. E a outra você pode colocar torta. Torta eu posso colocar gostosa. É só um exemplo que eu estou dando. Gostosa. Aí a frase eu posso fazer assim: este café está horrível, certo? Mas você coloca o exemplo que você quiser, certo? Tia só deu um exemplo aqui, tá? Então, por hoje em português é só isso. Um beijão, certo, da tia, e até a próxima aula.